Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, continuando as análises, os comentários sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Para isso, mais uma vez, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pelos canais da Comunhão Espírita, pelo nosso canal no YouTube, a você que está chegando agora, que está tendo o primeiro contato com este programa. Seja muito bem-vindo. Este programa ele é uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, voltado para o comentário, o esclarecimento sobre esta obra básica, primordial do Espiritismo ou da doutrina espírita, intitulado O Livro dos Espíritos. E comigo está sempre o nosso amigo Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. Obrigado à companhia de todos vocês. Estamos aí atentos, olhando comentários de vocês aí na telinha do YouTube e, na medida do possível, respondendo. Tá ok? Forte abraço. Muito bom. Essa semana, Almeida, eu recebi um comentário de um colega lá da Paraíba, lá das Paraíba. João Pessoa. Ele recebeu por algum meio um dos nossos programas e me perguntou como era que ele podia ter acesso aos programas anteriores. Então, observem que no YouTube, todos os programas eles têm uma numeração. Por exemplo, este programa que você está vendo agora é o de número 182. Tem esse número aí. Então, se esse programa é o 182, isso quer dizer que nós temos 181 programas já disponíveis no YouTube. Então, basta você ir ali na lupinha do YouTube, escrever lá na busca O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, e o YouTube vai te mostrar. Sinalzinho de velha E o programa que você quiser. Exatamente. Se você colocar o sinalzinho lá de Jogo da Velha, né, e o número do programa, o YouTube vai te trazer. E se você não colocar o número, ele vai te trazer a relação de todos. Lembrando que até certo ponto, não lembro o número do programa, esse programa ele era apresentado apenas em áudio e a partir de determinado momento, nós começamos a fazê-lo em áudio e vídeo. Mas estão todos disponíveis no YouTube. Tá ok? Dito isso, vamos à questão 462, Almeida. Vamos lá. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Olha, aí eu pergunto, antes de você comentar, nós já não comentamos isso antes? Com certeza. Nas questões anteriores? Isso aí. Gente, nas 2 últimas semanas a gente está conversando, né? Que o pensamento é uma coisa muito dinâmica e não é só a minha cabeça, né? Sempre tem alguém nesse consórcio de pensamentos. Pessoas de bom gênio, pessoas de sucesso, são as pessoas que conseguem gerir esse processo criativo, esse processo intenso e que nunca para, de boa maneira, com bom equilíbrio, com habilidade, né? Essas são as pessoas de sucesso, essas são as pessoas de gênio. Não é que tudo é pensamento dele, não, de forma alguma. É um construto coletivo que ele leva de forma equilibrada até chegar em decisões as melhores possíveis, né? Basicamente é isso. Pois é. Nós sabemos, por intermédio dos espíritos, que enquanto a humanidade encarnada está em torno de 7 bilhões, já passamos dos 7 bilhões de encarnados, nós temos aproximadamente o triplo disso desencarnado. É isso? É uma boa aproximação. É uma aproximação. Quando o André escreveu isso, eram outros números, mas é isso aí. Mas vamos colocar assim, em termos de triplo.
Aham. por aí. Eu gosto do número 27, não sei por que eu gosto desse número. Pois é. Somando os dois lados da equação. Eu não gosto muito de número fechado, porque eu acredito que a dinâmica espiritual é muito grande e esse número não Claro. está... É aquela coisa, sempre tem alguém que já evoluiu bastante, está indo para outro Pois orbe e é. tem sempre gente chegando. E sabe por que eu digo isso, Almeida? Abrindo um parênteses dentro do parênteses. Isso. É que eu já tive a oportunidade de ver pessoas iniciantes na doutrina espírita dizer o seguinte: olha, não, mas o André Luiz disse que era 27 milhões, B. né, bilhões. Então, se no momento que tem 27 bilhões e 1, alguém vai dizer, opa, passou de 27, esse aqui bota para fora, que está fora do... E as coisas não são matemáticas desse jeito. E o pior, você não sabe onde está a minha cabeça agora. Estamos cá a falar também para os nossos irmãos lusitanos, né? E pedimos desculpas, porque lá em Portugal não se fala bilhões, são 1.000 milhões. Ah, 1.000 milhões? São 1.000 milhões. Então, um número aproximado de 27 mil milhões de espíritos compõe a humanidade terrena. Mais, menos, isso aí muda a todo tempo, a toda hora. Muda o tempo todo. Bom, mas onde é que eu quero chegar? Nós estamos aqui encarnados pensando, e tem esses, vamos lá, 27 bilhões ao nosso redor, convivendo conosco nessa nave chamada Terra. Relembrando mais uma vez Paulo de Tarso, quando ele se referia a uma nuvem que nos acompanha, que nos assiste. E que interagem, não só nos assiste, mas que interagem. A não ser que o assistido Paulo de Tarso seja no sentido de nos dar assistência, não é isso? Não no sentido de nos observar apenas. Isso. Então fica fácil de entender e perceber, salvo o melhor juízo, que há uma interação muito grande O tempo todo. entre nós, os encarnados, e esses irmãos desencarnados. E essa interação, ela se dá nos dois sentidos. Tanto no sentido de produzir coisas boas, no sentido do bem, porque são aqueles nossos irmãos, amigos desencarnados que nos acompanham, mas também no sentido contrário, porque nós temos os nossos desafetos, e mesmo que não sejam desafetos, os chamados espíritos brincalhões, zombeteiros, irresponsáveis, né? Frívolos e galhofeiros. Frívolos e galhofeiros que nos acompanham da mesma maneira. E, como nós falamos nas semanas anteriores, dependendo apenas da abertura que nós dermos para que eles nos influenciem cada vez mais. É aquela história, né? Nós nunca estamos sozinhos. Depende das nossas atitudes, do nosso desejo transformado em ações, a companhia que a gente vai ter. Sempre. E, consequentemente, os pensamentos que teremos. Isso. Mas vamos lá. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Resposta. Algumas vezes as ideias vêm do próprio espírito. Ok. Nós pensamos, nós temos nossas experiências, natural que venha de nós. Mais frequentemente, elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. Ou seja, abrindo um parênteses aqui, neste momento agora, nós estamos nos dispondo para um trabalho de esclarecimento para o bem, comentando o Livro dos Espíritos. Tem comentários que nós fazemos que são nossos, são experiências nossas. Não só experiências desta encarnação, mas experiências pretéritas que nós utilizamos. Se a espiritualidade, se os mentores deste programa, se os mentores da comunhão espírita julgarem pertinente que determinado comentário seja feito e esse comentário não esteja em nós, eles vão nos intuir, eles vão nos trazer inspiração para que nós falemos aquilo que eles querem que nós falemos. Daí, aqueles fatos que nós já comentamos aqui outras vezes, de muitas vezes assistirmos o programa e ficarmos entusiasmados. Caramba, eu falei isso. Mas tá tão bom.
ficou tão bom isso que eu falei, eu não sabia que sabia disso. E talvez você não sabia mesmo, você foi inspirado para falar aquilo. Agora, o bom é que depois que a gente falou, a gente passa a saber. A gente passa a saber. Isso é que é o bom de estar aqui. Por isso que a gente diz sempre, nós não estamos aqui para ensinar a ninguém, nós estamos aqui para aprender juntos. Porque ao mesmo tempo que nós fazemos a disseminação da informação, nós estamos também sendo alvos dessa mesma disseminação. Continuando a resposta, é uma evocação que fazem sem suspeitar. Pois é, essa vontade, esse desejo, esse impulso de querer alguma coisa, ainda que não seja expresso dessa forma, acaba por ser uma evocação. Acaba evocando esses irmãos que vêm ao nosso encontro e ao nosso socorro. Por isso, tomemos muito cuidado com o que desejamos. Já dizia Oscar Wilde, Oh, 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 oh. cuidado com o que deseja, você pode conseguir. Pode conseguir. Bom, e aqui nós temos um comentário do Kardec sobre essa questão, quando ele diz o seguinte, se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o meio de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o homem. Né? Para o bem. E se alguém estiver pensando agora, mas por que não saber? Chegamos naquele ponto que nós falamos em programas Para que anteriores. nós precisamos saber isso, gente? Para inflar o ego? Exatamente. É que dei uma lidazinha, nós falamos anteriormente, e volto a fazer essa divulgação dos 16 livros da chamada série psicológica da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. E se tiver ainda um pouquinho mais de disposição, dá uma lidazinha nas obras do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, para a gente conhecer um pouco sobre a nossa estrutura psíquica, o que é self, o que é ego, o que é sombra, o que são os arquétipos, porque tudo isso faz parte da nossa existência psíquica, influencia a nossa existência muito mais do que a gente imagina. Então, quanto mais consciente nós formos sobre a nossa realidade, melhor e maior domínio nós teremos sobre nós mesmos. E retomando a orientação do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, é assim que nós vamos nos conhecer. É estudando, é pesquisando, é buscando essas informações. Então, essa estrutura que o Almeida acabou de citar, o ego, é extremamente importante e útil para nós. Mas se a gente não tiver cuidado, ele nos atropela. Ou melhor, ela nos atropela. Essa estrutura psíquica nos atropela. Então, como diz outro, em vez de você estar no comando, é ela que te carrega. Te carrega. Também conhecido como ego. Quando o ego está superdimensionado. Inflado. Mas é o egoísmo mesmo, né? O egoísmo. É o egoísmo mesmo. É quando o ego ele passa a seguir a si próprio, desconhece a influência do self, desconhece um monte de coisa e ele se acha o cara, né? Numa linguagem bem coloquial. Se acha. Ele se acha, né? E por se achar, muitas vezes nos conduz, ou conduz os nossos burros a dar nas águas. Eu acho que é assim. Burros na água. Com os burros na água, não é isso? Então, por isso que a natureza, a espiritualidade, Deus, coíbe que determinadas informações nos cheguem de forma consciente, porque Ele sabe que isso vai inflar esse ego e a gente precisa menos. Trazê-lo para um campo de ação mais Baixa a bola um pouquinho. realista, baixa a bola um pouco, não é isso? Isso. Questão 463. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. É exato isso? Olha só, Almeida. Não. O primeiro movimento, o primeiro impulso é sempre positivo, é isso? Olha, fosse isso verdade, a gente estaria sempre agindo por impulso, nunca raciocinando. Deixa que os instintos funcionem. Ai, gente, é complicado, é admitir que aquilo que a gente já é o suficiente.
Acreditar que aquilo que eu trago em minha bagagem já é o bastante. É negar a possibilidade de evolução, de progresso, de alteração, de transformação. Pois é, Almeida. É aquilo. Vamos pensar assim. Digamos que esse primeiro impulso, ou essa. O primeiro impulso do Cristo é perfeito. Pois é, então você já chegou onde eu ia chegar, né? Nós, cada um de nós, eu, você que nos ouve, cada um de nós temos uma história, Sim. experiências, um número X de reencarnações que nos geraram conhecimento, É experiências. aquela história. Eu não gosto de ficar falando palavras em inglês, né? Mas tem expressões que já são clássicas, né? Não vamos falar mais ego, vamos falar uma palavra em português. Não, ego já. Isso que você está dizendo aí, em inglês já tem uma expressão, background. Já temos um background, ok. O background está ali, a gente já tem esse chão, a gente já tem que é ground back, né? Então a gente já tem esse alicerce, a gente já tem essa estrutura que a gente carrega. Exato. Então, com base nisso, cada um de nós trazemos predisposições para determinadas coisas. Então, como você falou, o Cristo, o background do Cristo, Uau! não é? Dá para ele sempre que seus impulsos são positivos, mas nós ainda carregamos, nós ainda temos uma carga negativa que continua em nós, que precisamos limpar. Nós trazemos um porão cheio de coisas desagradáveis, que não limpamos ainda esse porão. Que trazem muitos impulsos. Que trazem impulsos. Então, a depender do tamanho do meu porão, cheio de coisas desagradáveis, os meus impulsos serão sempre Nos sentidos negativos, desagradáveis. Desagradáveis, né? Digamos que eu esteja ali do meio a meio, né? A minha sala está brilhante e limpa, mas o meu porão também tem bastante sujo. Pode ser que venham impulsos do porão e pode ser que venham impulsos da sala, né? Com coisas boas. O fato é que esses impulsos vai depender desse background, vai depender desse conteúdo que nós trazemos em nós e que a maioria, a grande maioria desse background é inconsciente. Esse é um problema. A maioria é inconsciente. E como nós estamos numa fase, nós, enquanto coletivo, nós estamos no mundo de expiação e provas. É sinal que esse nosso background ainda não é tão sala bonita. Não é. Temos muita coisa A progredir. a progredir. Então vamos à resposta. Repetindo a pergunta, disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Resposta, ele pode ser bom ou mal segundo a natureza do espírito encarnado. Ou seja, depende desse background. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Quem está sempre indo na direção certa, o primeiro impulso está beleza. Não é isso? Questão 464. Eita, vamos ver. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Ô, gente, eu só vou responder uma coisa. Não nasce maçã nas parreiras e não nasce pera nas bananeiras. Vamos ao Cristo, vamos ao Espiritismo. Reconhece-se o Espírita pelas suas obras, reconhece-se a árvore pelo fruto. Isso, né? Gente. Pegando a fala de Jesus, reconhece-se a árvore pelo fruto. A verdade é essa, se o Espírito é bom, ele vai te inspirar bons pensamentos. Se o Espírito é menos bom, os pensamentos que ele inspira são menos bons, e assim vai. Me veio aqui agora uma ideia, Almeida, eu já ia ler a resposta. Vai, conta. É uma coisa que a gente precisa entender o seguinte, nem tudo que é bom faz bem. Uhum. Por exemplo, vamos lá, feijoada, é bom? É bom. Mas por que é bom? Como diz outro, é gostoso. Não é isso? É bom, é gostoso. Isso quer dizer que você pode comer feijoada assim, todos os dias, vai manhã, fazer tarde, bem, noite? Tá? Então, né? Qual é a comparação? Não sei se fui feliz, mas vamos lá. Alguém chega e diz assim,
Almeida, vamos ali fumar um... Né? Já fumar, já enfiou fumaça, já não me agradou. Para você isso não é bom, nem faz bem. Para mim, não. Para alguém, Pode ser. pode ser bom. Mais uma vez, isso quer dizer o quê? Que as propostas, as ideias que nos chegam, para que nós as cataloguemos como ideias boas ou ideias más, vai depender, mais uma vez, do nosso background. Né? No caso do Almeida, gerou fumaça, para ele não quer. Eu não Mas quero. tem alguém que ainda gosta. Tá botando fogo em alguma coisa ali. Tem alguém que ainda gosta. Pois é. Né? Então, olha só a resposta. Vou repetir a pergunta. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Olha como o Espírito da Verdade colocou na nossa conta a responsabilidade. Cabe a vós a distinção. É aquela história, né? Aprendei tudo, leia tudo, saiba de tudo, retende o que é bom. Quem foi que falou isso? Foi Kardec, não? Ou, vamos lá, vamos citar Não Paulo. lembro. Vamos citar Paulo, né? Eu acho que foi o Paulo, não? Tudo posso, nem tudo me convém. Essa está mais na Né? memória. Esse é Paulo. Esse né? é Paulo. Mas eu acho que tem Kardec, sim, que o espírito deve estudar tudo, ler tudo, retende o que é bom, fica com o que é bom, né? Filtra. Esse é o grande pensamento kardeciano. A gente vai estudar. Eu ouvi falar que esse livro aqui é muito bom. Eu vou ler. Se eu vou concordar com ele ou não, é outra conversa. Mas eu vou ler o livro. Quais as ideias que ele traz? Quais são os conteúdos que ele recomenda? Qual é a direção que ele aponta? Ok, não gostei da direção, mas eu li. Deixa ele lá. Deixa lá. Vamos para outro. Vamos para outro livro, vamos para outro conteúdo, vamos para outra ideia, vamos para outro pensamento. Né? Uhum. Eu acho que essa é a grande sacada dessa parte do Livro dos Espíritos. E eu vou aproveitar esse teu comentário. Nós vemos muito isso. No meio espírita, vamos falar no nosso meio, né? Meio espírita. Olha, eu li esse livro maravilhoso. Leia. E a partir daí, o Almeida, ele se sente obrigado A concordar a com dizer que gostou do livro. Para. Não. Não. E quem me conhece sabe que Perdão. não funciona. Se o Almeida disse que o livro é bom, se eu disser que é ruim, o que é que ele vai pensar de mim? Então é bom também. Gente, nós estamos em patamares diferentes. Em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Pontos de vista diferentes. E que bom que é assim, cada um está num estado, num extrato diferente, cada um vê a coisa de uma maneira diferente. Tem os livros espíritas, eu não vou citar aqui, Não até sei. para não induzir o nosso ouvinte, mas tem alguns livros que eu já comecei a ler, e olha que eu já tenho Alguns livros lidos. um bom tempo de espiritismo, mas que eu não consigo ler. Eu vou lendo e a coisa é quadrada, eu falei, não, deixa aqui. Já aconteceu Ainda com não outros. chegou a hora do nosso encontro. Não chegou a hora do nosso encontro. Já teve outros que eu tive essa experiência no passado. Anos depois eu vou ler o livro. Caramba, como é que eu não gostei desse livro naquele tempo? Esse livro é muito bom, né? É o momento de cada um. A gente não pode achar O que não impede que de repente você abra um livro espírita. Que porcaria. Faz parte também. Tem muito disso também. Também. Né? Tirando principalmente os livros da lavra doutrinária, digamos assim, do Chico, do Divaldo, porque tem livros espíritas que são, como o meu, por exemplo, é um livro espírita, mas foi escrito por mim, quem sou eu? Né? Então, muito natural de alguém que lê e diga assim, puxa vida, rapaz, Não falou comigo. não falou comigo, certíssimo, não está ali ainda, né? Ok. Não está ainda ou não está mais, ou... Não está ainda ou não está mais. É verdade, é verdade. A pessoa já está no step Buscando superior. outra coisa. Já está buscando outra coisa.
Então, é interessante como o Espírito da Verdade coloca na nossa conta essa responsabilidade. Cabe a vós distinguir o que é bom e o que é não bom para você. Tem tempo para mais uma questão, Almeida? Não. Essa questão ela tem algumas subperguntas, a 465. E tem uma reflexão muito boa. E requer uma reflexão mais aprofundada. Vamos parar por aqui, na 464, e a semana que vem a gente retoma. Isso. Ficou satisfeito com o nosso bate-papo de hoje? Gostei. Eu acho que o mais legal do Espiritismo é isso. A gente pode pensar diferente, a gente deve pensar diferente, né? Uhum. Claro, existem alguns paradigmas, né? Eu não vou dizer dogma, não é dogma. Alguns paradigmas, Sim. né? Nortes, quais sejam o Evangelho do Cristo, a gente não pode se afastar disso, né? E quando a ciência, mas uma ciência de qualidade, nos diz uma determinada coisa, e está provado e comprovado, a gente tem que se submeter à ciência. Contra os fatos não há argumentos. Agora, contudo, porém, todavia, mesmo na ciência, aquilo que é verdade hoje, amanhã pode não ser, né? Lembremos, por exemplo, do parâmetro da física quântica. A física newtoniana, ela conduziu o pensamento da física durante séculos, né? Com o advento do estudo da luz, veio a física quântica e ela disse, olha, isso que a física newtoniana ensina não é adequado. Não explica esses fenômenos aqui. Vamos rever. Foram rever e chegaram à seguinte conclusão, olha, a física newtoniana é verdadeira dentro de um determinado limite. Naquele quadrado ela funciona. Agora, quando você, por exemplo, começa a estudar fenômenos em que a velocidade, em que se aproxima da velocidade da luz, a física newtoniana não serve. Aí entramos na física quântica. A física newtoniana não foi negada, ela continua valendo, dentro de um contexto específico, né? E isso a gente tem que ter essa percepção para Espiritismo. Ele tem uma realidade, ele tem uma validade comportada dentro do Evangelho do Cristo, por um lado, e dentro do que a ciência diz, por outro. Mas ele vai raciocinando, e uma fé raciocinada dentro desse contexto. É, exatamente isso. E esse é um bom momento para encerrarmos esse périplo por essas questões. Isso. Forte abraço para vocês. Muito obrigado, Almeida. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. A semana que vem a gente continua dentro dessa mesma temática. Um grande abraço a todos. Fiquemos todos com Deus.